Lucas 7, de 18 a 23. Vamos ficar de pé, nós vamos ler o texto. Essa semana aqui a gente estava lá no nosso escritório, eu e a Blanche tínhamos um aconselhamento e nós ficamos batendo papo com a Regina. E sabe quando você bate papo, a pessoa fala uma frase, aquele negócio faz toim na sua cabeça? Às vezes o assunto nem tem muito a ver com aquilo que você está falando, mas aquilo... E eu falei, olha, eu vou pregar isso domingo. Então eu acho que eu vou fazer a coisa certa. O tema que eu chamei esse sermão de hoje é: você fez a coisa certa? Então vamos ver. Eu me pergunto muito isso. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, edifica, meu Pai, as nossas vidas. Nós queremos sair daqui desta noite abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Antes que eu derrube, né? Vamos lá. Esse texto que nós lemos agora, ele conta um pedaço, um trecho da vida de João Batista, com o qual eu acho que todos nós nos identificamos muito. João Batista estava preso. Se você ler o texto de Mateus 11, de 17 em diante, conta essa mesma história. E Mateus conta o detalhe de que João estava no cárcere. Ele estava preso. Aliás, João Batista tinha sido preso e mais tarde ele seria decapitado. Ele perderia a sua vida, cortariam-lhe a cabeça. Salomé, filha de Herodias, havia pedido isso como presente a Herodes. João Batista pregava o arrependimento, ele era o precursor de Jesus Cristo. Era a voz que clamaria no deserto, como Isaías havia profetizado. E ele nasceu para ser esse profeta. Era um homem ascético, era um homem que se separou do mundo. Ele vestia peles de animais, comia gafanhotos, bebia mel silvestre. Era um homem que se abdicou do luxo e andava pelo deserto e batizava as pessoas para o arrependimento, levando a palavra de que o Messias viria. Além disso, João Batista denunciou uma relação errada que acontecia com Herodes dentro da sua casa. Herodes casou-se com a filha do seu próprio irmão, Filipe. Casou-se com Herodias. A esposa, perdão. Minha esposa me ajuda. Casou-se com seria a sobrinha, né? Casou-se com a mulher do seu próprio irmão. Eu estava estudando 2 comentaristas diferentes para saber se o irmão dele tinha morrido, porque havia uma lei do levirato. E quando alguém morria, um judeu, perdesse a vida, o seu irmão mais próximo poderia se casar com a sua esposa para suscitar a descendência, se não tivesse filhos. Talvez Herodes tivesse evocado essa lei judaica sobre si. Mas João Batista não teria nenhum problema contra ele se isso tivesse acontecido. E o que eu li de um dos comentaristas é que provavelmente Filipe, seu irmão, estava vivo. E um outro que a gente estava lendo diz que ela foi visitar na casa de Herodes, a Herodes, e ali aconteceu a fé. Vai na cozinha, pega a cerveja lá na geladeira. Aí passa um para cá, outro para lá, aí aconteceu. Foi mais forte do que eles. A verdade é que eles se casaram e ela se divorciou, se estava vivo Filipe. E também Herodes dispensou sua mulher. Isso acontecia na casa de Herodes, e João Batista meteu bronca nisso.
E ele foi preso. E Salomé odiava João Batista. E um dia, no seu aniversário, ela pediu: eu quero um presentinho para Herodes. A cabeça de João Batista. De gesso? Não, de verdade, numa bandeja. E aí, mas João Batista nem sabia. Ele vivia um momento muito difícil. Preso, perseguido. Pensando, será que eu vou ser livre ou será que eu vou ser executado? Naqueles dias, o Império Romano executava muitas pessoas por diversos motivos. Esse era um muito forte, porque quem o havia prendido era exatamente a pessoa contra quem ele havia declarado o seu pecado. No meio dessa circunstância toda, ele fica sabendo dos milagres que Jesus fazia. Os seus discípulos que andavam antes com ele, quando ele pregava antes da vinda de Cristo, e muitos ainda prosseguiam, vieram e contaram o que Jesus estava fazendo. E João Batista, então, naquele momento, ele disse: vai lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias, ou se a gente deve esperar algum outro Messias para vir. Ora, João nasceu para ser o precursor de Jesus Cristo, filho de Isabel. Ele sabia que ele tinha nascido para isso. João Batista, num determinado momento da sua vida, ele descobre que ele tem um chamado de Deus para ser esse profeta, e ele aceita esse chamado de Deus. Ele sai e anuncia a vinda de Jesus, anuncia a vinda do Messias, com certeza, com convicção, porque ele havia sido chamado para isso. Batizava pessoas e dizia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Pregava a vinda do reino e pregava a vinda do Messias. E quando perguntavam: você é o Messias? Dizia: não sou. Tenho certeza que eu não sou, mas ele virá. E quando vier, eu vou dizer para vocês quem ele é. Aliás, quando Jesus chegou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem que discerniu espiritualmente imediatamente aquilo que havia acontecido. Se bem que talvez Deus já houvesse revelado, eu não sei, eles eram meio parentes. A gente não tem o relato da fase anterior do conhecimento que pudessem ter. Mas a verdade é que João Batista, naquele momento, declarou com convicção: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse para Jesus: você tem que me batizar e não eu batizar você. Porque ele tinha convicção de que ele era Jesus. E Jesus disse: não. Tem que se cumprir a Escritura e você vai me batizar. Naquele momento, diz a palavra que Jesus foi batizado e do céu o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Do céu ouviu-se uma voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei exatamente se só Jesus ouviu, se todos ouviram, se João Batista tinha ouvido, mas a verdade é que João Batista tinha certeza perfeita de que ali estava o Cordeiro de Deus. E disse: eu não sou o Messias, ele é o Messias. Eu não consigo, eu não tenho dignidade nem para amarrar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A verdade é que João Batista sabia que Jesus era Jesus. E por todas essas situações, João Batista estava preso, na agonia daquilo que poderia acontecer com ele. Nós, às vezes, somos como João Batista. Temos convicção de muitas coisas na nossa vida. Daquilo que Deus faz por nós, daquilo que nós cremos e esperamos de Deus, das ordens, dos ensinamentos, dos caminhos que Ele nos conduziu. Mas, de repente, alguma coisa muito difícil nos acomete, muito difícil de passar. Um deserto muito difícil, uma batalha muito ferrenha, algo que a gente não esperava. E aquilo que a gente tinha tanta certeza começa a virar uma dúvida. Eu imagino que João Batista, talvez ali na prisão, sofrendo tudo aquilo. Obviamente a gente sabe que o diabo vive ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Quantas coisas não passaram na cabeça dele? Será que eu fiz certo? O que eu tinha que me meter de ser profeta? O que eu tinha que ter dentro de mim essa vontade de falar o que é correto e ir contra o pecado? Fui me meter com Herodes, aí agora estou preso. E quem foi que disse que eu tinha que ser profeta? Foi minha mãe, mas eu tinha tanta certeza, hoje já não tenho. Porque se eu não tivesse profetizado, tivesse feito o que eu fiz, talvez eu não estivesse aqui. Preguei tanto, falei do Messias, esperei o Messias. Será que ele veio mesmo? E sabe que tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Que os judeus esperavam um outro tipo de Messias. Um Messias vingador, que acabasse com o Império Romano, que reinasse,
que restaurasse o reino a Israel e que trouxesse a paz e a liberdade definitiva à nação. Mas Jesus veio com um reino que não era desse mundo. Isso sem dúvida deve ter passado na cabeça de João Batista, mas será que esse é mesmo o Messias? Porque eu preguei tanto, profetizei tanto que ele viria, que ele libertaria, que ele batizaria com fogo, que ele faria uma revolução, e eu continuo preso. Quando que essa revolução vai começar lá fora? Ainda que João Batista tivesse certeza do reino espiritual, é muito difícil a gente não aceitar essa ideia, porque nós vivemos isso. Nós, quando estamos apertados numa situação difícil, começamos a duvidar. Aliás, quando as coisas ficam ruins, e quando a gente começa a padecer dificuldades, nós olhamos para trás e dizemos: acho que eu fiz a decisão errada. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Ai meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Mas eu orei tanto, eu busquei tanto. Será que eu estava certo? Eu acho que eu estava errado. Agora eu estou aqui preso, não sei o que vai acontecer comigo. Eu acho que eu estava errado. Eu devo ter tomado a decisão errada. A pergunta dessa mensagem é: você fez a coisa certa? Eu já pensei muitas vezes na minha vida se eu fiz a coisa certa. Como você deve ter pensado, desde a tua infância. Mulher é bem assim. Porque quando você sai para comprar uma roupa, o marido para acompanhá-la, é um dia que você se separa. São horas na tua vida que você sabe que serão longas e inesquecíveis, porque demora para passar. Nem todo shopping tem aquele banquinho de marido. Isso me dá até uma raiva. O banquinho do marido, quando a loja feminina devia ter, não tem aqueles negócios que eles fazem no setor da criança, do McDonald's, escorregador, não sei o quê. Loja feminina tinha que ter o lugar do marido. Um sofá com pipoca e futebol. Para você ficar sentado, porque se você é como eu vejo videotape, não é Silão? Videotape. Não importa quem está jogando. Como é que chama lá? O Setúbal de Portugal, no amistoso contra o Palmeiras, pode ser, mas pode ser outro time. Pode ser um time qualquer, pode ser contra o Corinthians, pode ser qualquer time. Mas eu assisto, eu gosto de ver futebol. Devia ter um espaço, porque a mulher perde muito tempo para escolher a roupa. E depois, do primeiro dia, aliás, nem é depois que ela usa. Às vezes no mesmo dia da festa ela fala: ai, será que era isso mesmo? Temos que sair, nós somos o padrinho do casamento. Eu não sei se os maridos que estão aqui podem confirmar comigo. Todas elas são do mesmo modelo? Todas elas são assim? Você está vendo? Amor, não é um defeito seu. Desculpa, eu não brigo mais com você. É normal, isso é normal. É um chip, elas vêm com esse programa. O software é o mesmo. Mas nós homens também somos assim. Quando a gente vai comprar carro, compra 4 rodas, entra naquele Web Motors, escolhe, vê opcionais, tudo. Depois que compra, a mulher, o que você acha, amor? Você não acha que esse amortecedor? Eu sei lá de amortecedor, para mim tá bom. Não é assim? Não é assim. Todos nós temos as nossas dúvidas. As mulheres têm as suas, os homens têm os seus, as suas também. Mas quando a coisa aperta, a gente começa a perguntar: nós fizemos a coisa certa? Jesus deu uma resposta a João Batista. Ele fez sinais. Ele disse para os discípulos: falem para João Batista que os cegos estão vendo, que os coxos estão andando. Eu não sei, vocês querem que feche aquela porta ali? O barulho lá de baixo está muito alto ou não? Dá uma fechadinha alguém ali, por favor. Isso. Eu não sei se quiser fechar essa aqui também, ó. Isso, obrigado. Jesus, então, ele dá respostas com os seus sinais, com as suas atitudes, e dizendo: aquele que estava coxo agora anda, aquele que estava surdo agora ouve, o que estava cego agora vê. Eu sempre brinco com esse texto, né? Que o pobre fica na fila, né? O coxo viu, aliás, o coxo andou. Não, isso nos meus cursos também acontece. Isso é fácil. O coxo andou, o cego viu, está chegando a minha vez, o pobre na fila. Quando chegar a minha vez, ele pega uma mala de dinheiro, né? Como é que é? Topa ou não topa? E vai. Quando chega no pobre, ele fala: e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Oh, justo na minha vez. Justo na minha vez. É brincadeira, meu.
curou, libertou, na minha vez, que era grana, nada. Eu tenho uma teoria para isso. A minha teoria é que a doutrina e a teologia da prosperidade é uma grande furada. Deus pode nos abençoar, sim. Muita coisa pode acontecer na nossa vida financeira, sim. Depende da bênção de Deus? Não unicamente. Nosso trabalho, tudo aquilo que a gente vive na terra, nosso preparo, mas aqueles que vão à igreja achando que Deus vai enchê-los de dinheiro, está errado. Aos pobres ele prega o evangelho. O evangelho faz o resto. O evangelho educa, o evangelho prepara, o evangelho amadurece. O evangelho forma o homem para que seja bem-sucedido segundo a sua capacidade. E se também tiver muito dinheiro ou pouco, não faz diferença, porque a nossa alegria não é ter muito, não é ter pouco, é ter Deus. Mas fecha o parênteses que a pregação não é sobre isso. Mas o interessante é que e Jesus diz assim, olha, então fala para ele que essas coisas estão acontecendo, quer dizer, são sinais do Messias. E bem-aventurada é a pessoa que não encontra em mim tropeço, que não se escandaliza comigo, que não acha que o que eu estou fazendo não está certo, ou que fica preocupado que eu estou fugindo dos seus padrões religiosos e queira me rejeitar. Porque não vai tropeçar em mim, é bem-aventurado aquele que me aceita e entende. Porque talvez Jesus estivesse falando das pessoas que esperassem um outro Messias. E quando se encontrassem com ele, é você o Messias? Eu pensei que você ia ser o novo rei político, é você? Ah, não gostei. Bem-aventurado quem não tropeça em mim. Bem-aventurado quem não se escandaliza comigo, porque é isso que eu sou. O meu reino é espiritual, não é dessa terra. E eu vim para implantar esse reino. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para João Batista, eu não tenho para você uma resposta teológica. Quando vieram os homens e perguntaram, é você mesmo Messias? Espera, senta aí. Vamos abrir agora a lei e vamos rever os pontos, as profecias. Veja lá, nasci em Belém, de uma virgem. E vamos lá, a mãe dele conhece. Fala para ela que ela conheceu minha mãe. As duas lá com a barriga, dançaram na igreja, na Casa da Rocha, viram tudo lá no final do ano, tudo direitinho. Então, vamos fazer um tratado teológico e descobrir e provar item por item que eu sou o Messias. Leva para ele esse tratado assinado por mim. Não, ele não deu uma resposta teológica. Não deu uma resposta política. Olha, fala para ele que não é bem assim, como ele está pensando, mas que vai ser legal, fica tranquilo. Ou fala que eu mandei um abraço para ele, mandei até o lenço, tipo Elvis Presley. Manda um lenço. Não! É que hoje em dia o Elvis Presley tem tanto concorrente que manda lenço, que é brincadeira. Só que a do Elvis não era ungido, era só com o perfume dele. Desculpe a piada. A cutucada às vezes vale a pena. Mas Jesus não deu uma resposta teológica nem política. Ele demonstrou para João o que ele tinha que esperar. Nós fazemos isso. Questionamos a Deus, questionamos a nós mesmos se nós fizemos a coisa certa. Mas Deus não reage do jeito que eu penso. Deus não faz aquilo que eu espero. Em outras palavras, eu acho que Jesus disse para João Batista, olha, dá um recado para João Batista. Fala para ele que ele fez a coisa certa. Está difícil passar pelo que ele está passando. Mas fala que ele tomou a decisão certa. O que ele fez está certo. O caminho que ele escolheu é esse mesmo. O profeta que ele foi, é isso aí. As coisas que ele profetizou estão certas. Apesar do momento que ele está passando, diz para ele que ele fez a coisa certa. E isso ficou na minha cabeça nesses 3 ou 4 dias. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Tem coisas que parecem que são boas, mas o final delas são muito ruins. Interessante. Quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente não pergunta se fez a coisa certa. A gente acha que fez. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém aqui estava vivendo um momento da sua vida tão bom, tudo dando tão certo, você fez a escolha certa, era aquele carro mesmo, foi 1000 sinais, tá bom, de repente deu tudo por água abaixo? Ou isso acontece com o ímpio? Alguém aqui estava naquele momento das 1000 maravilhas, quando parece que nada está errado na tua vida, e vem uma bomba na tua cabeça? Quem já viveu isso? Engraçado, quando as coisas estão boas, eu não paro para perguntar se a decisão que eu tomei foi certa ou errada, só quando elas estão ruins, só quando eu estou preso, porque nós somos enganados pelo padrão do mundo.
pelo padrão da sociedade. Se as coisas vão bem, é porque você fez o que era certo. É aí que a gente se engana. A gente cai do cavalo. E achamos que porque o dinheiro está na conta, ou achamos porque as coisas vão indo bem, é porque eu fiz a decisão certa, e às vezes eu fiz a decisão errada. Tomei decisões erradas, aparentemente as coisas estão boas. E a minha convicção do coração pende para um lado ou por outro, e o coração é enganoso. E quando as coisas estão ruins, eu saio correndo. O pecado é uma escolha errada. A nossa escolha correta é a escolha de Cristo. A escolha da santificação é a nossa escolha correta. Deus está na escolha correta. Deus está aonde eu o ouvi. É engraçado. Eu ouvi dizer, não vi a matéria nem a entrevista, mas eu acho que foi verdade, me disseram que foi verdade. Que perguntaram ao Billy Graham onde Deus estava em 11 de setembro, quando as torres gêmeas caíram, porque ele é um grande pregador. Foi a filha dele? Ah, obrigado. Onde estava Deus quando as torres gêmeas caíram e o nosso país foi atacado? E a resposta foi, onde ele estava? Onde vocês o deixaram. Deixaram onde? No armário? Onde você deixou? Você fez a decisão que você fez, tomou a escolha que você teve. Tudo ia tão bem, não é verdade? Mas a gente nunca pergunta se Deus está conosco quando as coisas estão bem. Porque eu não quero que Deus esteja comigo, eu quero que as coisas estejam bem. Eu não quero saber se Deus está presente, eu quero que as coisas estejam bem. Eu vou perguntar se Deus está presente quando as coisas forem más. E quando as coisas andarem no caminho errado, aí eu vou perguntar para Deus se as coisas estão, se eu fiz a decisão certa ou não. Mateus 5,43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Oh, mas quem que falou isso aqui? Será que eu anotei o texto? Acho que foi errado. Não? Porque nesse versículo aqui, é Jesus que está falando aqui, né? Que Deus faz nascer o sol dele sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Jesus estava meio doido, Jesus, né? Ele devia ter falado que o sol só nasce sobre os bons e os maus Deus castiga. Que o sol só nasce sobre as pessoas que vão na igreja e que as coisas ruins acontecem só para quem não vai na igreja. O sol nasce sobre bons e maus. Aliás, em Eclesiastes, Salomão fala isso, né? Admitimos que Salomão escreveu Eclesiastes, que as coisas ruins acometem tanto o justo quanto o ímpio. Só que nós tememos a Deus e temos o Senhor por nós. E ele continua o texto dizendo, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a tua esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós queremos fazer a vontade de Deus e sairmos correndo para ver o resultado aparente, para que as pessoas vejam, para que eu veja e fique satisfeito. Toma lá, dá cá, vai na caixa e passa no balcão para retirar o pacote. Fazemos da nossa vida com Deus uma vida desse tipo de troca e barganha. E perguntamos, as coisas estão indo mal, ninguém está vendo o resultado. E aí perguntam as nações, aonde está o vosso Deus? E eu fico, cadê o meu Deus, Senhor? Devo ter feito a coisa errada. Eu acho que eu não andei direito com Deus. Qual será que foi o meu pecado? É pecado oculto, tão oculto que nem eu sei qual foi o que eu cometi. Porque talvez me ensinaram que quando as coisas estão más é porque tem um encosto, é porque tem um demônio,
é porque o diabo está agindo, é porque eu cometi algum pecado, é porque eu cantei o louvor na igreja sem vontade, porque eu levantei a mão sem colocar desodorante no culto, ou porque eu dei uma oferta pela metade, ou porque eu não participei disso ou daquilo. E a Bíblia diz que o sol se levanta e se põe sobre justos e injustos. E Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. Agora, se cada vez que eu tiver uma aflição eu vou duvidar do que eu andei com Deus, eu estou perdido. Se cada momento que eu tiver uma dificuldade, eu vou agora indagar a Jesus se Ele é o Messias ou não. Aonde está a minha fé? Onde está a minha vida com Deus? Nós passamos por isso, a mesma situação que João Batista passou. Paulo fez a coisa certa. Ele disse em 2 Timóteo 4,6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ou seja, eu estou morrendo, minha vida está acabando, ele escreve para Timóteo. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu não consigo enxergar aqui um apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Vamos lá, vai. Mas o tempo apagou, como é que é? Me dominou, minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Oh, yeah. Porque ele poderia chegar no fim da vida e falar, Timóteo, eu preguei tanto, sabe que eu pregava sozinho? Separei de Barnabé, ele foi com João Marcos, foi difícil, viu? Eu tinha que fazer tenda para sair pregando. Poucas igrejas me ajudaram. Eu vou te dizer, a vida é mesmo amarga, a vida é mesmo difícil. Timóteo, agora eu pergunto, que de Deus? Porque que de é uma palavra que a gente usa muito. Que de Deus? Agora, na situação que eu estou, eu se pergunto, será que eu fiz o que era certo? Eu devia ter continuado como um cidadão romano, continuava como fariseu, ia perseguir a igreja, eu vivia bem. Eu era reconhecido, tudo era bom na minha vida. Os judeus me elogiavam, eu era orgulho da família, o queridinho da mamãe. Aonde eu andava eu era respeitado, dava carteirada em tudo quanto era lugar, entrava fácil. Agora eu fui me meter a pregar o evangelho, olha o que aconteceu com a minha vida. Eu não vejo um Paulo assim. Eu vejo um Paulo que diz, eu optei por não ter. Eu escolhi não ser. Eu prefiro não ser chamado mais daquela forma. Eu não sou mais Saulo, agora eu sou Paulo. Eu era perseguidor, agora eu sou perseguido. Tudo reputei por perda. E considero como nada, como lixo na minha vida, as coisas que eu possuí e o que eu fui, para conhecer a sublimidade de Cristo, e a beleza da sua presença, ser achado nele justificado não pela justiça dos homens, mas pela justiça da fé. Eu combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a minha carreira, minha vida está acabando. Daqui a pouco eu vou partir, a gente se encontra depois da eternidade. Porque tem eternidade e nós vivemos o evangelho como se a vida fosse apenas agora. Nós temos um Deus que habita em nós, nós temos o Filho de Deus que morreu por nós. Nós devíamos ter gratidão, amor, alegria, prazer da sua presença em nós. Vontade de louvar a Deus. Outro dia uma pessoa me perguntou uma coisa e eu falei, você tem razão. Que parece que no momento em que nós vivemos hoje, que falta um pouco mais de paixão, fervor, ternura, porque num dado momento da minha vida, quando eu cria nas promessas dos carros e das coisas que Deus podia dar, eu cantava com mais vontade, chorava no louvor, levantava a minha mão.
agora que eu só prego que Cristo ressuscitou e pagou meu pecado e é Senhor da minha vida, eu não consigo me emocionar mais. E meu louvor se torna mais frio, técnico, menos poético. Porque talvez as minhas emoções não estavam ligadas ao fato dele ser Deus, mas naquilo que ele poderia fazer por mim sendo Deus. E João Batista, naquele momento teve a resposta: você fez a coisa certa. E Paulo disse: eu fiz a coisa certa. Nós temos que ser tementes a Deus. Nós temos que dizer não ao pecado quando bate à nossa porta. Temos que ser obedientes à palavra de Deus. Sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Decidirmos as coisas debaixo de oração e não darmos lugar à carne, não darmos lugar ao diabo, não fazermos a vontade que ele quer que façamos, não darmos ouvido à nossa ganância, à nossa maneira de ser, ao nosso velho homem, nos despirmos do velho homem para sermos uma nova criatura, sem ter que perguntar: mas o que eu ganho com isso? Se você quer ganhar alguma coisa com isso, está no lugar errado. Porque eu não vou fazer isso porque eu vou ganhar alguma coisa. Eu vou fazer porque eu amo a Deus pelo que Ele fez por mim. Porque Ele é bom demais e porque eu tenho uma vida eterna. Sem agora ficar indagando se eu tomei a decisão certa ou errada. Eu devo ser fiel em tudo. E sempre optar pelo que diz a palavra de Deus. E entender que as minhas decisões no Senhor são as decisões corretas. Quando meu coração é limpo. Quando as minhas mãos são puras. Quando eu tenho a mente de Cristo e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu decido segundo a vontade e o plano de Deus e a vocação de Deus na minha vida. Sabe de uma coisa? O que você plantou hoje, você não vai colher logo amanhã cedo. Tem um tempo para crescer. Não adianta ficar voltando para trás dizendo: mas será que eu plantei certo? Plantou certo, regou, espera lá que tem a época certa, tem a safra e vai vir a colheita. O reino de Deus é assim. Você lança a semente à terra e não sabe o que acontece lá embaixo. Mas ela germina e rasga a terra. E primeiro nasce a espiga, depois o grão cheio na espiga. É assim que Jesus falou em Marcos no capítulo 4. Nossos filhos, nós vamos cansar de ensiná-los e eles não vão aprender. Quando eles forem velhos, vão se lembrar do que nós falamos. Algumas eles vão lembrar agora. Outras vão lembrar porque a gente bate se ele não fizer assim do jeito certo. E outras eles não vão fazer. Mas um dia a ficha vai cair. Eu não fiz a coisa errada, eu fiz a coisa certa. Pode ser que você ensine os seus filhos no caminho do Senhor. E ande com o teu filho na igreja, e ele vá na escola dominical e venha no culto, etc. Aí se depois o teu filho casar e não quiser frequentar a igreja, vai vir um fariseu em cima de você dizendo: e aí, hein? Esse é o filho. Cadê Deus? Eu não sei. Ele está no céu, tudo faz como lhe agrada. Eu sei que eu fiz a coisa certa. Pode ser que ele bata a cabeça, mas um dia ele vai entender que o que eu disse está certo e vai temer ao Senhor. Porque eu plantei a palavra certa. E eu ensinei nos caminhos de Deus. Sabe a decisão de você lutar pelo seu casamento? Quando ele estava quase acabado e arrebentado? E você falou: nós vamos lutar, eu, minha esposa, nós vamos orar e nós vamos ser abençoados. O teu casamento não vai ficar bom da noite para o dia, viu? Não, não vai. Não vai ser você vir aqui à frente e um de nós pastores te besuntarmos com óleo e mandarmos uma palavra e dizer: amanhã o teu casamento vai ser uma maravilha. E você continua o mesmo cabeça dura e a esposa continua a mesma cabeça dura. Não tem oração que resolva. Não é uma questão de unção, de poder e de milagre, é questão de caráter. É transformação. Tem outra música. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. Agora, semana que vem, vocês vão quebrar o pau outra vez. Eu fiz a decisão errada, não devia ter ido no encontro de casais, eu não devia ter orado. Você fez a coisa certa, só que não vai ser fácil. Vai levar um tempo, vai demorar um pouco, você vai dar algumas cabeçadas, algumas coisas vão dar errado, mas você tomou a decisão certa. Sabe o dia que você decidiu em ser honesto? E não ter lucro e ganho profissional em cima de maracutaia? Sabe o dia que você falou: eu não vou fazer isso, eu vou andar com o Senhor? Vou te falar o que aconteceu com você. Você ficou sem dinheiro.
E o teu vizinho andando de carro novo. E você falou, eu fiz a coisa errada. Porque eu fiz o que a Bíblia mandou e eu não tenho dinheiro. Claro, se você tivesse feito o que o ímpio mandou, você está cheio de dinheiro. Não vou dizer que Deus não possa te abençoar amanhã ou depois, sei lá. O que Deus tem é o plano dele. Mas eu não deixei de ser desonesto para ser rico. Eu deixei de ser desonesto porque eu tenho o temor de Deus na minha vida. Tá vendo? Meu namorado queria que eu transasse com ele. Eu falei, não vou transar com você. Agora eu estou aqui solteira e ele já arrumou mais umas 3 ou 4. O que adiantou eu não ter transado com ele? Adiantou muito, porque você não pecou e ficou na presença de Deus e manteve a tua santidade. Você não disse não para arrumar 10 maridos ou um monte de namorados. Você disse não para fugir do diabo. E você não vai andar no caminho dele, ponto final. E as coisas ficam difíceis a princípio. Porque ninguém aqui ouviu dizer que você vai entregar sua vida a Jesus e amanhã, quando você... Aliás, hoje à noite, você vem aqui à igreja, recebe uma oração. Quem já aconteceu isso? Chegou em casa, tinha uma festa. Com língua de sogra, chapéuzinho, bala de coco. Tem umas molinhas agora que são melhores. Até que elas quebravam o dente, agora tem umas mais molinhas. Bala de coco, bolo... Luz apagada, quando você entra, camarada, o Zé, camarada. O dia seguinte, quando chegou no trabalho, tinha também uma festa, o teu patrão falou, vem cá, você vai ser sócio da empresa agora. E, o que está acontecendo aqui? Aí para tudo, aparece um anjo e fala, você não foi na igreja ontem à noite? Fui, então. O seu nome não é Alice? Esse é o país das maravilhas. Não. As coisas ficam difíceis. E eu pergunto se ele era o Messias ou se eu devo esperar por outro. O sol vai nascer sobre justos e injustos. Mas se você andou no caminho do temor, da santidade, da obediência, do espírito e não da carne, da vida no Senhor, da palavra, da fidelidade, você fez a coisa certa. Ainda que aparentemente as coisas não estejam boas, você fez a coisa certa. Interessante é o pai que faz um plano, um seguro de vida, para quando ele morrer, os filhos usufruírem. Ele vai trabalhar bastante, vai juntar o dinheiro, mas ele não vai usufruir desse dinheiro. Já pensou no final da vida? O pai no leito de morte, conseguiu juntar um seguro de vida, 300 mil reais, sei lá. Os filhos em volta do seu leito de morte. E aí, ele fala assim para os filhos, eu estou morrendo. Eu levo comigo uma mágoa. O que foi, pai? Pelo amor de Deus, fala que a gente perdoa. Eu fiz um seguro de vida para vocês. E eu sempre pensei que vocês diriam, pai, você fez isso... não acredito, o senhor é demais. Não, pelo amor de Deus, pai. Não. Vamos resgatar o valor para o senhor usar ainda em vida. Eu sempre pensei que vocês iam falar isso, eu ia poder usar o dinheiro em vida. Acho que o filho diria, pai, se o senhor quisesse usar em vida, por que o senhor não vê uma poupança no seu próprio nome? Né? Podia ter feito no seu próprio nome. Agora eu estou aqui morrendo... E toda essa situação de dinheiro que eu juntei, mas o senhor não juntou para nós? Não. Quer dizer, Mas eu pensei, né? Estou entendendo o negócio. A gente toma uma decisão de andar com Jesus e ele disse, no mundo tereis aflições. E quando eu tenho aflição, eu falo, Jesus, foi o senhor mesmo que falou? Foi. Mas eu não estou dizendo que eu não estou com vocês. Sabe que coisa interessante? Nós ficamos com isso na cabeça porque nós temos expectativas erradas, desajuste do tempo de Deus na nossa vida. E mais a luta que nós passamos nos fazem duvidar. Olha que interessante, João Batista viveu para batizar Jesus, para ver o Messias, mas ele não viveu para ver Jesus morrer e ressuscitar, ele morreu antes. Ele viu algumas coisas, mas não viu todas, era um plano de Deus. E também não viu o Messias esperado. O Messias político do judeu não deu para ver, porque esse não era o que Deus tinha. Tem coisas que eu vou ver porque é um plano de Deus, outras que eu não vou ver porque não é um plano de Deus, outras que eu não vou ver porque não era nada de Deus.
nem era o tipo de Messias. As coisas estão bem, eu acho que as decisões foram certas. Se Abraão tivesse feito a coisa certa, não teria peregrinado a vida toda. Andou errante, Deus falou que ele ia ter uma terra. Ele morreu e não viu a terra. Será que Abraão fez a coisa certa? Sair da sua casa, da sua parentela? Ele deixou Ló escolher o lugar da terra. Deus falou, deixa ele escolher primeiro. Escolhe você, Ló, que lado você quer? Eu quero as campinas do Jordão. Pastos verdejantes, Sodoma, Gomorra. Senhor, é isso mesmo? Deixa ele escolher primeiro. Para onde eu vou? Para o deserto. Acho que ele não fez a coisa certa. No meio do deserto, Deus falou para ele, Abraão, chega aqui, relaxa. Lá não vai dar nada. E tanto essa terra que você está como aquela, tudo vai ser teu. Será que ele fez a coisa certa? Davi tomou a decisão certa quando Samuel foi na casa de Jessé. Mas ele foi perseguido por Saul para matá-lo. Mas no fim ele foi rei. Abraão morreu e não viu a terra. Mas Davi, antes de morrer, viu o reino. Um viu, o outro não viu. Não sei. No mundo também é assim. O Mandela falava contra o apartheid, contra o racismo. Foi preso, perseguido, torturado. Mas no fim ele foi honrado. O cara governou. O Mandela. Já o Martin Luther King pregava contra o racismo e contra todo tipo de abuso que existia. E mataram ele. Ele morreu e não viu a revolução que ele mesmo começou. E nem sabe que as palavras que ele pregava fariam tanta revolução. Eu não sei te explicar, irmão, mas tem coisa que eu vou ver, tem coisa que eu não vou ver. Mas eu sei que eu fiz a coisa certa, porque eu estou andando no caminho do Senhor. Será que Jesus fez a coisa certa porque ele sofreu tanto? Eu escrevi assim, muitas coisas você verá, outras talvez não. Mas isso não significa que você tomou a decisão errada. Não julgue a sua fé e as suas decisões pelos resultados imediatos, mas pela obra de Deus em sua vida como um todo. Tem começo, meio e fim e tem eternidade para viver. Talvez como eu, você esteja aqui pensando, será que eu fiz a coisa certa? Eu te pergunto, você temeu a Deus? Você orou? Você fez a vontade do Senhor? Você foi cristão? Você negou o mal? Você se despiu do velho homem? E você está temente nos caminhos de Deus? Você fez a coisa certa? Você vive na comunhão do Senhor? Não se preocupe, você fez a coisa certa. Pode ser que hoje as coisas não estão do jeito que você espera. E pode ser que elas nem aconteçam do jeito que você espera. Pode ser que o que você espera seja uma mera elucubração da tua cabeça. Mas não importa, você fez a coisa certa. E a vontade e o plano de Deus, que são bons, perfeitos, agradáveis, vão acumular-se sobre a tua vida. Quer seja do jeito que você espera ou não, você vai ser muito feliz, porque você fez a coisa certa. Ainda que as nações perguntem, onde está o vosso Deus, onde está o vosso carro, onde está o vosso apartamento? Eu não tenho que dar satisfações para ninguém. Eu fiz a coisa certa. E eu estou andando no caminho de Deus da maneira certa. Eu não sou senhor das coisas que vão acontecer, eu posso estar numa luta hoje, mas eu fiz a coisa certa. Deus me deu a ordem e obedeci o que Deus disse. E o Salmo 138 diz assim, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Deus vai levar a bom termo aquilo que me concerne. Eu tomei a decisão certa. Sai da tua casa, Abraão. Sara deve ter falado muito, fala muito. Mas ele falou, Sara, nós fizemos a coisa certa. Mas eu tinha tanta certeza, Deus falou comigo. Será que está certo? Imagina José. Depois que morreu, a família no Egito, olha, nós somos descendência de José. Ele virou governador, trouxe todo o povo judeu para morar aqui no Egito. Será que ele fez a coisa certa? Enquanto ele era vivo, estava tudo tão bom. Depois o cabra morreu, é só perseguição. Será que ele fez a coisa certa? Fez. Pode ser que você não veja hoje, mas você fez. Ainda que muitos queiram te cobrar os resultados imediatos, mostre para eles a obra completa. A vida tem começo, meio e fim, e tem eternidade para se viver. E se você tinha dúvida, pense apenas isso. Se você decidiu no Senhor. Agora, se você decidiu errado, na tua ganância, na tua carne, no teu pecado,
se você decidiu segundo aquilo que o diabo disse, o velho homem, decidiu com os olhos grandes em cima das oportunidades que o mundo apresenta, desonestamente, nem pediu opinião na igreja, nem pediu oração, porque vão falar o contrário, o pastor vai falar que é pecado, eu não quero ouvir isso, eu já tomei minha decisão, vou fazer. Agora as coisas estão mal, faça hoje a coisa certa. Coloca a tua vida de volta nos caminhos de Jesus.